Então vamos juntos, agora sim, vamos mergulhar aí, né, vendo sobre coisas do ego. Já fiz aí o vídeo da introdução. É muito importante você dar uma olhada no vídeo da introdução aí, porque tem algumas coisas que são abordadas ali para você poder entender o porquê de nós entrarmos nessa série de vídeos falando sobre coisas do ego. Então é importante que você dê uma olhada na introdução. Mas clica aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho para você estar recebendo as notificações dos vídeos posteriores que eu estarei colocando aqui sobre essa série. Então eu peço que você acompanhe. É um tema muito relevante, eu creio que vai edificar a sua vida, vai lhe ajudar muito. E um dos inimigos do homem, tanto na sociedade, em casa, empresa e até mesmo nas igrejas, tem sido o ego. Então muitas vezes o ego ele quer colocar você num pódio imaginário, quer colocar você num destaque, você vai conquistar, você vai chegar longe, você e tal, e muitas vezes acaba frustrando tudo isso. Então tem que ter um equilíbrio sobre essa questão do ego. Por isso que é importante, à luz da palavra, observar o que Jesus diz, o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor está falando sobre esse tratamento interno das nossas vidas. E também o ego não é só questão de um pódio imaginário, mas ele também é visto também como um autodesprezo, que a pessoa nunca vai chegar lá, que a pessoa nunca vai ter uma vida equilibrada, emocionalmente, ela nunca vai ter as suas emoções equilibradas. Você vê muitas vezes nesse tempo que a gente está agora vivendo, um desequilíbrio nas emoções das pessoas. Então, isso é tudo questão que está relacionado ao ego, né? Então, nós vamos abordar o primeiro assunto aqui. Eu falei no primeiro vídeo sobre o capítulo 7 de Deuteronômio, que trata dos 7 inimigos do povo de Deus. E agora, eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler um texto que está aqui em Josué, capítulo 3. Eu quero ler todo o texto para nós poder entender o processo aí de todo esse estudo, todos esses vídeos que eu estarei ainda postando pela frente. Ainda tem mais, estarei postando mais 6 vídeos, fora esse e o da introdução. Então, no capítulo 3, depois da passagem do Jordão, lá no versículo 5, Josué fala assim com o povo: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai diante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: Quando virdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Então, aqui está posto diante de Josué e todo o povo os inimigos, né? Então, interessante que tudo termina com eu, né? Eus, jebuseus, fariseus, heteus, tudo eu. Tudo é dentro de si. Então, são os inimigos. Assim, hoje, obviamente, que a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Então, existem lutas, e as maiores lutas travadas são dentro de nós, são dentro do eu. Lembra de Paulo, quando Paulo disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Veja que Paulo não coloca o pronome eu. Ele não falou eu. Ele disse: tudo posso
naquele que me fortalece. Então, se não é Deus, se não é Jesus nos fortalecer, de fato, nós não podemos nada. Então, Paulo, ele traz um equilíbrio na vida dele. Paulo, aliás, o Espírito Santo fazendo isso dentro do coração dele. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com você aqui é sobre a primeira área do domínio do ego, falando sobre o primeiro povo que no caso eles teriam que vencer ali, que eu coloquei aqui, classifiquei aqui, os cananeus, né? Cananeus significa povos baixos, né? São os povos que habitavam nas regiões baixas, né? E então, o que isso traz para mim? Isso traz para mim que existem aqueles momentos de baixa estima que nada mais é do que a manifestação do eu. Porque as nossas lutas, as nossas maiores lutas, elas são travadas, os grandes embates da nossa vida são travados antes de qualquer guerra, qualquer situação que a gente possa enfrentar. A adversidade que talvez eu enfrente, eu já enfrentei antes dentro do meu coração. Então, se eu enfrentei com determinação, se eu enfrentei com muita fé, se eu enfrentei com muita estrutura espiritual dentro de mim, né, esse embate, eu já travei uma guerra dentro de mim, já aconteceu essa guerra dentro de mim, quando aquela questão externa acontecer, eu vou conseguir, de maneira mais prática, vencer. Então, o primeiro ponto que eu abordo é sobre exatamente isso, né? Os momentos de baixo estímulo. Por isso que eu falo que o ego, ele pode também ser uma depreciação. Ele pode também ser aquele momento. Aliás, não existem aquelas pessoas que existem os picos, né? De estima, ele está bem, de repente ele está para baixo. Ele nunca consegue ter um linear, ele nunca consegue ter uma vida equilibrada, né? Então, e como que isso acontece? Isso só acontece através da busca em Deus, através da confiança em Deus, e essa confiança é renovada todos os dias. Todos os dias a gente precisa remover aquelas cinzas do dia anterior para que novamente a lenha possa ser queimada, o fogo, a presença de Deus possa estar ardendo em nossos corações. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu abordo neste vídeo aqui, um dos inimigos, né, áreas do domínio do ego, é abaixo, né, estar abaixo, estar aquele momento de que a pessoa fica se autodepreciando, de que ela não vai conseguir vencer, que ela não vai conseguir transpor. Então esse é o primeiro ponto, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo.